fim da manhã de hoje, na sua própria rede social, a Truth Social, um post defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Trump, o ex-presidente não fez nada, não cometeu nenhum crime, e o Brasil está fazendo algo terrível com ele. Trump disse que vai acompanhar de perto o caça às bruxas. Ele não citou diretamente o Supremo Tribunal Federal, mas a declaração acontece próximo ao julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe. Ele disse também, o presidente norte-americano, que o único julgamento que Bolsonaro deveria passar seria pelo julgamento do povo, das eleições. Vamos ver aí um trecho da fala de Trump. Olha aí, Nájila, vamos botar aí a cartela então, né, já que a gente não tem... se fosse possível pôr o texto... Olha aí, Ari, vai lá. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que estão fazendo com seu ex-presidente. Vou acompanhar muito de perto essa caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. E ele falou, ele não fez nada. Ele não fez nada. Mas houve a reação já do presidente Lula, Raniele. Agora há pouco, o presidente Lula, que neste momento ele está falando com a imprensa no Rio de Janeiro, estava até acompanhando até agora há pouco por causa do BRICS. Ele não falou até o momento publicamente sobre isso, até quando eu acompanhei, mas nas redes sociais, agora há pouco também, o presidente Lula falou. Ele disse, reforçou a independência entre os poderes no país, não aceitou nenhum tipo de interferência externa. Disse que ninguém está acima da lei. Vamos ver aí o post. Olha aí, Ari. A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Pois está tendo já muita repercussão aqui no Palácio do Planalto. Também a ministra Gleisi Hoffmann foi a primeira a responder Donald Trump e disse que o presidente norte-americano deveria cuidar dos seus próprios problemas, uma vez que não são poucos. Ela disse que ele se engana se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. E aliados tanto de Lula quanto de Bolsonaro já estão nas redes, já estão fazendo desse um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. E o próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, também se manifestou. Tem aí um trecho do post dele. Ele disse que recebeu com alegria esse posicionamento de Donald Trump e que quando Donald Trump estava sendo julgado nos Estados Unidos, o que ele alega como perseguição, a mesma coisa que Trump alega para Bolsonaro, ele o apoiou. Também disse que a luta de Trump é por paz, justiça e liberdade e ecoa por todo o planeta. Vamos lá, Ari, olha a fala aí do ex-presidente. Recebi com muita alegria a nota do presidente Donald Trump. Convivi por 2 anos com o presidente Trump, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos. Este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica, lawfare, clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso. Agradeço ao ilustre presidente e amigo. Vossa Excelência passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência. Jair Bolsonaro. Essas as reações principais. A declaração feita poucos minutos, né, pelo presidente americano Donald Trump. Vamos para a análise, Ari. Olha, a primeira nota do ex-presidente Jair Bolsonaro é servil, como sempre foi o comportamento dele quando presidente da República em relação a Donald Trump. Sempre foi um comportamento de baixar a cabeça e dizer, estou aqui para lhe servir. Mesmo que nem sempre ele tenha tido a atenção de Donald Trump. Muitas vezes foi ignorado. Agora, essa manifestação do Trump na rede social dele, na Truth Social,
reforça, claro, a posição de Eduardo Bolsonaro. Mesmo que ele não tenha sido o responsável direto pela postagem, ele vai dizer que foi, e a extrema-direita já está dizendo nas redes sociais que foi. Que Eduardo Bolsonaro, que está morando lá nos Estados Unidos, que foi ele que conseguiu articular essa defesa do pai por parte de Trump. Então ele ganha pontos, sem sombra de dúvida. Agora, o presidente Lula teve uma reação imediata. Minutos depois da postagem do Trump, o Lula foi às redes e fez essa postagem que a Ranieri trouxe. Eu entendo, Franci, que Lula quer esse embate para defender, assim, ele até usou a expressão, né? A soberania do Brasil, das instituições brasileiras, contra um presidente estrangeiro que quer se meter em assuntos próprios do Brasil. Amadeu, do ponto de vista político-eleitoral, é muito positivo para o Lula se colocar ali em um antagonismo, em uma oposição ao Trump. Nós recordamos, inclusive, o que aconteceu em países como o Canadá, em que um candidato que ali não aparecia como favorito, que não tinha nenhuma pretensão de eleição, acabou se sagrando vitorioso depois que ele confrontou o Trump e a política dele. Mas essa declaração do Trump, essa migalha de atenção que finalmente ele deu para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, na minha visão, tem muito a ver já com outra questão, porque o Trump está vendo o movimento que está acontecendo no Brasil com o BRICS, nações que vêm se fortalecendo em um bloco. Ele próprio ameaçou taxar em mais 10% países que se alinhem ao BRICS. Então, na minha análise, essa posição dele, aí do nada relacionada a Jair Bolsonaro, tem mais uma ligação já com uma preocupação em relação à posição que o Brasil vem adotando no cenário geopolítico do que uma defesa de Jair Bolsonaro em si. Olha, o Trump, que acho que há uma semana, 10 dias, fez uma defesa igual do Netanyahu. Ele disse para o Tribunal de Justiça de Israel parar de julgar o Netanyahu. Ele não merece estar sendo julgado. Bibi é um herói. Então é na mesma linha que o Trump agora sai em defesa do Bolsonaro. Eu acho que não é pouca coisa o Trump se meter aqui no Brasil no assunto da justiça brasileira, das instituições democráticas do Brasil. E deixa só, a Ranieri falou da manifestação da Gleice, a gente já tem aí, Ari, o que falou a ministra Gleice antes do Mariano fechar com a análise dele. Olha aí, Ari, a Gleice. Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje, ele responde pelos crimes que cometeu contra a democracia e o processo eleitoral no Brasil. Não se pode falar em perseguição quando o país soberano cumpre o devido processo legal no Estado Democrático de Direito, que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e do nosso judiciário. Aí está de novo o termo soberania, em linha com o que falou o presidente Lula, Mariano. Amadeu, eu acho assim, a gente vinha falando ali desde a posse, da questão do Eduardo Bolsonaro, que não foi recebido. Se foi ele ou não que conseguiu, é uma manifestação que repercutiu, que está repercutindo. Eu acho até que, pelo histórico do Trump, ela foi até uma manifestação mais amena. Agora, eu acho, se agora que o processo está em curso, ele teve essa manifestação, eu acredito que se houver uma condenação, e a tendência é que aconteça, há de haver alguma retaliação por parte do Trump. Se é legal, a gente... Qual não? Retaliação qual? Não sei, os juízes... O que é que o... Não, aí não existe. O Trump não tem qualquer ingerência sobre a justiça brasileira. Não, aí ele não tem. É com base
aos Estados Unidos, né? Mas não, agora eu não entendi. Você vai ter que me explicar. acredito que em Qual é a relação- retaliação que o presidente americano pode fazer ao ministro do Supremo Nós já Tribunal temos- Federal no Nós Brasil? já temos um deputado lá que acionou a justiça contra o Alexandre de Moraes. Não, no mas- judiciário. Seriam sanções. No Brasil? Sanções de âmbito limitado, que é como impedir o ingresso do Também. Alexandre em território americano. Não, mas não, isso aí, essa retaliação aí, É. o Trump pode fazer isso aí, ele pode fazer o que ele quiser. No país dele, entra quem ele quiser que entre, Não, o ministro não ia aos ou Estados deixe de Unidos. querer. Mas o que isso... Agora, o que eu quero dizer é que, na prática, se isso era um objetivo de amedrontar os ministros que estão julgando o Bolsonaro, aí é tiro pela culatra. Eu acho que não. Nenhum vai. Eles não Não vão. muda o curso, Não não, muda nada, muda zero no andamento do processo. Muda zero no andamento do processo. Essa é a minha opinião. Vamos Do lá. ponto de vista da população, Amadeu, se acontecer, como Isso. o Francis mencionou, o que aconteceu na Alemanha E no no Canadá, ele prejudicou quem ele apoiou nas urnas. Exatamente, é um beijo da morte. Se acontecer, mas aqui no Brasil a gente não sabe. Na manifestação de domingo, havia muitas pessoas com a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos e de Israel, que são os bipatriotas que eu falo, que defendem o Brasil, mas com a bandeira dos Estados Unidos, beijando, batendo continência para os americanos e para Israel. Enfim, Eu acho que não é uma fica coisa só que eu nessa não entendo. manifestação. Bom, Eu acho que não fica só na manifestação. vamos lá. Agora,